avó revela chocante verdade, pois a manhã nunca imaginou que sua visita à avó lhe traria uma verdade tão horripilante. A velha casa de madeira, com suas paredes descascadas e janelas embaçadas, sempre foi um refúgio. Mas naquele dia, a luz do sol que entrava através das frestas parecia ácida e o aroma do pão fresco não fazia mais sentido. Esperando o momento de revelar o que estava oculto sob suas fundações. Você precisa saber, querida. Quando a avó disse isso, o coração de Helena disparou. Aquela frase, embalada por uma pitada de desespero, a fez sentir um frio na barriga. As mãos da avó tremiam enquanto ela segurava uma caixa antiga, enfeitada com rendas e segredos. Com um gesto subtil, a avó abriu a caixa, revelando recortes de jornais amarelados e cartas desgastadas pelo tempo. Então a avó revelou: o padre te machucou no dia da sua primeira comunhão, te trancou e fez coisas terríveis. Helena ficou paralisada. A imagem do padre, sempre visto como um símbolo da bondade, agora se transformava em um monstro. O dia que deveria ser um marco de fé e pureza se tornara um pesadelo ensanguentado. Na mente de Helena, memórias distorcidas começaram a emergir. Fragmentos que ela tentava esquecer. O altar da igreja, com suas velas acesas e cânticos sacros, agora parecia um palco de traição. O medo a envolvia como uma neblina densa, e um nó se formava em sua garganta. A comunidade precisa saber. Isso não pode ficar escondido. Heidi, muita coisa depende do que você vai fazer. Não só sua vida, mas de todos nós. O choque estampado no rosto de Helena é palpável. Ela via a luta interna da avó refletida em seus olhos, como se a própria casa estivesse assombrada pelas vivências de suas moradoras. Os murmúrios da vizinhança chegavam até elas, vozes sussurrantes e condenatórias que simplesmente preferiam o silêncio. Helena pensou na comunidade que cresceu, nas festas, nas orações coletivas. Tudo agora dilacerado por um segredo tão sujo. A igreja, antes um santuário, agora lembrava de uma luta invisível, de um estigma que a consumia por dentro. Enquanto a avó tentava confortá-la, a mente de Helena girava em meio a memórias. E se ela falasse? E se a verdade assumir forma e libertá-la da dor? Mas o que aconteceria com sua família? Com as pessoas que amava? Aquela paz que sempre reinou na vila partiria ao meio. E pela primeira vez, a jovem se deu conta de que a fé que sempre a sustentou estava em perigo, desmoronando sob o peso do silêncio. E no clímax da tormenta emocional, uma nova verdade flutuava no ar. Havia histórias envolvendo o padre que aprofundavam a escuridão. Segredos ainda piores que estavam guardados há muito tempo. Helena hesitava, insegura. Deveria quebrar o silêncio ou proteger o que restava de sua vida familiar? Essa escolha tornava-se cada vez mais pesada, e cada batida de seu coração ecoava como um grito chamado à ação. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você não perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Aí me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Helena hesitou, o coração em um turbilhão. A pressão do silêncio na sala parecia pesar mais que os segredos que a avó carregava. Mas antes que pudesse responder, um estrondo ecoou do lado de fora, interrompendo a conversa. Os vidros das janelas vibraram e a casa antiga, que sempre foi acolhedora, agora parecia uma armadilha. Que foi isso? A avó perguntou, cobrindo a boca com a mão, o olhar inquieto. Não sei, talvez o acidente, disse Helena, movendo-se para a janela. A vereda que dava acesso à casa estava tomada por figuras coradas. E um carro policial se destacava, a luz azul piscando como um farol de esperança em meio ao desespero. O murmúrio da multidão se misturava ao som da sirene, e uma sensação de apocalipse começou a erguer-se no coração de Helena. Temos que ver. Helena decidiu, as pernas tremendo com a urgência da curiosidade. A avó hesitou, mas acabou concordando. As duas saíram apressadas, ignorando o frio que começava a lhes invadir os ossos. Ao chegarem à beira da multidão, algo congelou o olhar de Helena. Uma jovem, visivelmente em choque, era amparada por 2 policiais. Os cabelos dela estavam desalinhados, o vestido sujo de lama. E o que fez o coração de Helena parar por um instante foi o grito dela. Ele fez isso. O padre, ele fez isso a outras crianças. O chão sob os pés de Helena parecia tremer. O que estavam ouvindo? A avó puxou para trás, mas Helena lutou contra a mão dela, os olhos fixos na jovem. O padre? Quê? Como assim? Ele trancava a gente, fazia coisas terríveis. A jovem estava em estado de pânico, mas suas palavras eram como facas, cortando a realidade que Helena conhecia. As pessoas começaram a murmurar, vozes divididas entre aqueles que defendiam o padre e os que começavam a repensar tudo. A avó olhou para Helena com os olhos cheios de preocupação. Essas acusações não podem ser verdade. Precisamos voltar. Não, Helena gritou. A necessidade de saber a verdade, superando o medo. Eu preciso entender. A jovem da multidão então olhou diretamente para Helena. Você foi uma das que ele machucou, não foi? Eu vi você no altar, na sua comunhão. O tempo congelou. Helena sentiu um frio correr pela espinha, um medo profundo e visceral. A verdade dá. A avó era lenta e pesada, mas o que agora estava sendo revelado era uma bomba prestes a explodir. Como ela poderia ser uma vítima e nem se lembrar? Eu não. Helena balbuciou, a mente se debatendo contra as ondas de pânico. E justo nesse momento, o padre apareceu ao fundo, com a calma que só um predador poderia ter. O olhar dele, uma mistura de controle e egoísmo, enviou um calafrio por toda a multidão. Esse tipo de mentira só traz dor, ele declarou. Ou se falasse a todos, mas seu olhar fixo em Helena era um veneno líquido. Não podemos permitir que a maldade vença, não é mesmo? Helena queria gritar, queria correr,
mas estava paralisada. O homem que ela sempre viu como a imagem da bondade agora parecia um monstro de contos de terror. A avó a segurou firmemente pelo braço, olhos arregalados. Enquanto murmúrios de incredulidade e raiva começavam a se espalhar pela multidão, Helena, a avó sussurrou, o medo penetrante em sua voz. Precisamos ir agora. Mas Helena não se movia. Ela estava presa entre o passado que não lembrava e um futuro que parecia tão incerto. O peso do segredo que ela tinha acabado de descobrir e a possibilidade de que ela não era a única a esmagava. E enquanto o caos começava a se desenrolar diante dela, a única certeza que restava era que essa bomba tinha acabado de estourar e ninguém sabia o quão longe sua explosão poderia ir. O que mais estaria escondido sob a superfície? O que mais haveria à espreita nas sombras da pequena comunidade que um dia fora tão segura? Helena não conseguia desviar o olhar do padre. O rosto dele, antes tão familiar, agora era um emaranhado de medo e raiva. Uma máscara que despedaçava a imagem que ela havia construído dele ao longo dos anos. As palavras da jovem ecoavam na sua mente como um mantra perturbador, distorcendo lembranças que ela não queria recordar. Ele fez isso. Era como se o chão estivesse sendo retirado debaixo dos seus pés. Helena, por favor, vamos. A avó a puxava, mas cada fibra do corpo de Helena se recusava a se mover. O pânico das pessoas ao redor misturava-se com seus próprios sentimentos sombrios, enquanto murmúrios cresciam e se espalhavam como um incêndio. Uma multidão dividida começava a se formar, alguns defendendo o padre, outros reclamando da injustiça. Uma mistura de indignação e dúvida permeava o ar, tornando tudo mais caótico. Nesse instante, um grito cortou a confusão. Parem, vocês não sabem o que estão dizendo. O homem na multidão se adiantou. A Helena. Eu vi. Ele fez coisas horríveis durante anos. Todos conhecemos alguém. A revelação provocou ondas de inquietação. Uma amiga de infância dela, Amália, estava no grupo. Helena olhou para ela, buscando um pouco de firmeza no mar de incertezas. Amália, você também sabe? A voz de Helena mal saiu, sufocada pelo lamento coletivo. A amiga balançou a cabeça, mas tinha lágrimas nos olhos. Nós temos que falar, Helena. Não somos as únicas. A avó puxou mais forte, mas a tensão no contexto apenas a deixou mais decidida. Helena sentiu que precisava saber mais. A urgência dentro dela crescia a cada instante. De repente, a jovem na frente da multidão, ainda em estado de choque, apontou para o padre. Ele não é quem vocês pensam. Ele não está sozinho. O caos cessou por um breve momento. Todos os olhares se voltaram para a jovem, na expectativa de o que viria a seguir. Juntos fazemos parte de algo muito maior. Ele fez isso com todas nós. O silêncio pairou como um trovão a se aproximar. Que outras histórias estavam enterradas sob o peso do silêncio? A avó de Helena hesitou. Então sussurrou algo que fez o coração de Helena disparar mais uma vez. Eu sempre soube que havia mais. Uma velha história. Uma seita.
As palavras estavam pesadas como pedras, e o peso delas caiu convertido em uma nova angustiante realidade. Você está falando do quê? Helen continuava sem perceber que a multidão a observava com uma mistura de expectativa e medo. O homem que tinha gritado antes se aproximou, a expressão sombria. Essa comunidade esconde segredos e mais segredos. Estamos lutando contra uma teia que se estendeu por gerações. O olhar do homem encontrava Helena, e ela entendia que esse homem tinha conhecimento. Se você não se levantar agora e tirar a máscara do padre, ele não vai parar. E você pode não ser a última. A pressão em seu peito aumentou. Era como se o mundo estivesse desabando. O homem continuava. Sua avó e outros, eles fazem parte disso. É por isso que sempre foi um segredo. Mais do que só o padre. Helena piscou, confusa. O que ele queria dizer? Uma revelação tão forte poderia mudar tudo o que ela sabia. Seu olhar encontrou o da avó, que tremia, mas também chorava. Por favor, Helena, você não está pronta para isso, implorou. Mas a voz dela soava trêmula, desesperada. Para o quê, avó? A voz de Helena era firme agora, e clamor da multidão ao redor começava a se misturar com o ruído da sua própria luta interna. O padre finalmente começou a recuar e não havia como voltar para casa sem enfrentar a verdade. Helena viu sua vida familiar estilhaçar-se diante dela. O peso da responsabilidade caía sobre seus ombros. Você precisa me dizer a verdade, gritou Helena. Seu sangue fervia e o eco de suas palavras retumbava na confusão. Tensão era palpável e o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. O olhar penetrante do homem indicava que ele sabia mais do que estava disposto a dizer. Mas qual verdade seria revelada? O que realmente havia sob a superfície daquela comunidade esquecida por Deus? O semblante do padre ficou sombrio. Ele não estava mais preocupado com a multidão e olhava para Helena, e já não era mais o pastor bondoso que ela tanto admirava. E conforme o silêncio se estendia, o coração de Helena sabia que o embate entre o que era a fé e o que era a verdade estava prestes a eclodir e a vida dela nunca mais seria a mesma. O semblante do padre ficou sombrio. Ele não estava mais preocupado com a multidão. Seu olhar fixo em Helena era uma mistura de calma e ameaça. Ele parecia um predador que viu a presa hesitar. Por um instante, tudo ao redor parecia suspenso, como se o universo de Helena estivesse prestes a se desvanecer. Helena, a avó implorou, mas a jovem estava consumida pela tensão da revelação. O que mais havia a ser descoberto? Algo em seu olhar que dizia que seus anos de inocência haviam acabado. Clara, o que você... Helena começou sem acreditar no que ouvia. A jovem parecia assustada, mas determinada. Eu vi coisas que você não pode imaginar. Não apenas o padre, mas... Clara hesitou, a respiração pesada. O silêncio era palpável. Aceita. Eles estão por trás de tudo. As palavras ressoaram como um trovão. Uma seita. Helena sentiu seu estômago revirar. Como assim? Aquela pequena comunidade sempre pareceu tão pacata, tão cheia de fé. Clara, não pode estar falando sério.
Uma mulher da multidão gritou, sua voz cheia de descrença. O murmúrio cresceu como um murmúrio de vento antes da tempestade. Todos pareciam à beira de um colapso emocional. Eles sacrificam, Clara continuou, tremendo um murmúrio, mais firme. As crianças, eles fazem isso em nome de algo que dizem ser maior. Helena, com olhos arregalados, observou a agitação se espalhar. Havia pais segurando suas crianças mais perto, algumas pessoas nervosas se afastando da multidão. Um pânico coletivo estava se formando. Mas, e se Clara estivesse certa? Seu coração batia como um tambor. Era tudo muito surreal, um pesadelo. E então o inesperado. Um homem, alto e robusto, interrompeu a cena em que eterna confusão se tornara. Ele gritou: "Basta! Isso tem que parar!" Era o prefeito, e sua presença impôs um silêncio imediato. O olhar atravessado dele indicava que estava prestes a revelar algo que todos temiam. Eu deveria ter ouvido antes, mas não consegui. Não quis acreditar, ele disse, a voz carregada de culpa. A seita, a corrupção, tudo isso já foi encoberto antes. Muitos se beneficiam. Ele se virou para o padre, um desprezo nos olhos que Helena nunca havia visto nele. E você, seu monstro, não estou. Mais disposto a ficar em silêncio. O rosto do padre, que até então mostrava desprezo, agora cria uma máscara de pânico. O clima tornou-se eletricidade pura. Não, você não sabe o que está fazendo. O padre, desesperadamente tentando recuperar o controle, tentou se afastar da multidão, mas foi cercado. Na verdade, eu sei, e mais, todos nós sabemos. As histórias que você tem escondido são muito mais aterrorizantes do que você imagina. O prefeito rugiu, a voz como trovão. Helena ficou paralisada. Histórias. A seita? O que mais havia sob a superfície? O que seu próprio coração escondia? Enquanto o tumulto se intensificava, Helena sentiu um nó se formando na garganta. A avó ao seu lado continha as lágrimas. Helena olhou para ela e viu a preocupação, mas uma expressão de determinação começava a se formar em seu rosto. Eu não sei o que fazer, Helena gritou para a avó. O caos da multidão agora era um eco distante. E tudo o que Helena podia sentir era a necessidade de resposta. O que a avó realmente sabia? O que havia na história da seita que poderia mudá-las para sempre? Mas antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, uma explosão estrondosa cortou o ar. A terra tremeu sob os pés de todos, e os olhares se voltaram para um carro da polícia que tinha colidido em uma árvore. As luzes azuis girando, o sinal de alerta. E então, entre gritos e correria, Helena percebeu que a verdade poderia ser muito mais aterradora do que ela jamais imaginara. Qual era a próxima revelação? Que segredos estavam prontos para se desenrolar? O que mais estava prestes a surgir das sombras da igreja? O chão sob os pés tremia, mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. O som. A Audade numa água. A revelação. Cada agora perdeu seu tempo de resposta por causa da animais empurrar. A terra tremeu, mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. O som da explosão ainda ecoava no ar como um trovão distante. A multidão se agitou, murmurando em desespero, enquanto os olhos se voltavam para o carro da polícia colidido.
O tempo parecia ter parado para Helena. O coração dela batia em descompasso. A avó puxou Helena para trás, mas ela se sentia presa em uma teia de confusão. As palavras de Clara, as revelações do prefeito, tudo girava na sua mente. E então, sem aviso, uma figura emergiu do caos. Era Fernanda. Uma mulher de meia idade que havia sido uma amiga próxima da avó. Seu rosto estava pálido e os olhos arregalados de terror. Helena, gritou, quebrando o silêncio denso. Você precisa saber, não é só o padre. O que mais poderia haver? Helena mal conseguia respirar. O estômago revirava enquanto ela tentava compreender. São eles. Eles estão por trás de tudo. Usam a igreja como fachada. Fernanda gesticulou freneticamente, a voz tremendo. Eles são uma seita. Mas não só isso. Eles têm poder, controle. Tem gente dentro da sua própria família. Aquelas palavras cortaram mais fundo que uma adaga. A mente de Helena disparou. O que Fernanda estava insinuando? O que poderia haver dentro de sua própria casa, entre os que ela amava? A multidão começava a se dividir em grupos. Os que estavam ao lado do padre clamavam por razão, enquanto outros clamavam por justiça. Um grito surge. Ele nunca foi um homem de Deus, é um predador. Virou para a avó, buscando respostas. Avó, o que quer dizer? Quem mais está envolvido? As palavras saíram com um misto de desespero e honestidade. Mas antes que a avó respondesse, um homem alto, conhecido como seu tio André, avançou. Helena, você não pode acreditar nessa loucura, gritou, o rosto vermelho de indignação. Isso é uma mentira. A seguir o quê? Uma conspiração. Helen sentiu um nó na garganta. Como ele poderia defender um homem que ela agora via como um monstro? O coração dela martelava, e a ideia de que o próprio tio pudesse estar envolvido era aterrorizante. O que você tem a esconder, André? A voz de Clara cortou o ar. Quantas vezes ele... Clara hesitou, o olhar fixo no chão. Quantas vezes ele fez parte disso? Um silêncio mortal se abateu sobre a multidão. Helena observou o rosto do tio se contorcer, como se estivesse se transformando. A tensão era palpável e o ar parecia pesado com segredos não ditos. Basta! André gritou, e em sua voz havia um tremor. Quem aqui ousa falar? Vocês não sabem o que estão fazendo. Estão abrindo portas que deveriam permanecer fechadas. Helena sentiu um frio na espinha. O que está acontecendo, André? O que você sabe? Sua voz era um sussurro, mas a urgência estava lá, pulsando. Você realmente quer saber? Como eles manipulam todos nós desde sempre. André deu um passo à frente, e o medo nas vozes da multidão se tornava cada vez mais evidente. A seita não é apenas o que você imagina. Eles têm a sua mente, Helena. Eles têm seu espírito. Nesse instante, uma figura encapuzada surgiu da escuridão da multidão, parada a alguns passos de André. Os olhares se voltaram para ela e o clima de expectativa era quase palpável. O desconhecido avançou com calma e o capuz foi puxado para trás, revelando um rosto que Helena reconheceu instantaneamente. Rosa! A avó exclamou.
e o alvoroço tomou conta da multidão. Rosa, uma figura respeitada, conhecida pela sua bondade, estava ali, mas seu olhar tinha uma intensidade que Helena nunca tivera visto. É hora de a verdade vir à tona, não é, André? Rosa disse, a voz grave. É hora de todos saberem quem realmente você é. O impacto das palavras era como um golpe. Os segredos, a traição, tudo o que Helena nunca imaginou, estava prestes a desmoronar. As peças do quebra-cabeça se moviam e o jogo estava mudando. Helena sentiu como se estivesse à beira de um abismo. Era um mistério que a cercava. E neste momento, uma única pergunta martelava em seu cérebro. O que mais está escondido nas sombras? Ela sabia que a resposta poderia mudar tudo, e o frio na barriga crescera, como um presságio do caos que se aproximava. O semblante do padre ficou sombrio. Ele não estava mais preocupado com a multidão. Seu olhar fixo em Helena era uma mistura de calma e ameaça. Ele parecia um predador que viu a presa hesitar. Por um instante, tudo ao redor parecia suspenso, como se o universo de Helena estivesse prestes a se desvanecer. Helena, a voz implorou, mas a jovem estava consumida pela tensão da revelação. O que mais havia a ser descoberto? O que mais era verdade? Antes que pudesse responder, uma voz feminina cortou o silêncio como uma faca. Ewen não é o único. Uma mulher passou pelo grupo, empurrando as pessoas para se aproximar, e os olhares se focaram nela. Era Clara, uma conhecida da vila, que tinha um passado quando ainda era garota de fazer parte do coral da igreja. Mas havia algo em seu olhar que dizia que seus anos de inocência haviam acabado. Clara, o que você... Helena começou sem acreditar no que ouvia. A jovem parecia assustada, mas determinada. Eu vi coisas que você não pode imaginar. Não apenas o padre, mas... Clara hesitou, a respiração pesada. O silêncio era palpável. Aceita! Eles estão por trás de tudo! As palavras ressoaram como um trovão. Uma seita. Helena sentiu seu estômago revirar. Como assim? Aquela pequena comunidade sempre pareceu tão pacata, tão cheia de fé. Clara, não pode estar falando sério! Uma mulher da multidão gritou, sua voz cheia de descrença. O murmúrio cresceu como um murmúrio de vento antes da tempestade. Todos pareciam à beira de um colapso emocional. Eles sacrificam. Clara continuou, a voz trêmula, mas firme. As crianças, eles fazem isso em nome de algo que dizem ser maior. Helena, com olhos arregalados, observou a agitação se espalhar. Havia pais segurando suas crianças mais perto. Algumas pessoas nervosas se afastando da multidão. Um pânico coletivo estava se formando. Mas e se Clara estivesse certa? Seu coração batia como um tambor. Era tudo muito surreal, como um pesadelo. E então, o inesperado. Um homem, alto e robusto, interrompeu a cena em que eterna confusão se tornara. Ele gritou: Basta! Isso tem que parar! Era o prefeito, e sua presença impôs um silêncio imediato. O olhar atravessado dele indicava que estava prestes a revelar algo que todos temiam. Eu deveria ter ouvido antes, mas não consegui. Não quis acreditar, ele disse, a voz carregada de culpa.
a seita, a corrupção, tudo isso já foi encoberto antes. Muitos se beneficiam. Ele se virou para o padre, um desprezo nos olhos que Helena nunca havia visto nele. E você, seu monstro, não estou mais disposto a ficar em silêncio. O rosto do padre, que até então mostrava desprezo, agora cria uma máscara de pânico. O clima tornou-se eletricidade pura. Não, você não sabe o que está fazendo. O padre, desesperadamente tentando recuperar o controle, tentou se afastar da multidão, mas foi cercado. Na verdade, eu sei. E mais, todos nós sabemos. As histórias que você tem escondido são muito mais aterrorizantes do que você imagina. O prefeito rugiu, a voz como trovão. Helena ficou paralisada. Histórias? A seita? O que mais havia sob a superfície? O que seu próprio coração escondia? Enquanto o tumulto se intensificava, Helena sentiu um nó se formando na garganta. A avó, ao seu lado, continha as lágrimas. Helena olhou para ela e viu a preocupação, mas uma expressão de determinação começava a se formar em seu rosto. Eu não sei o que fazer, Helena gritou para a avó. O caos da multidão agora era um eco distante, e tudo o que Helena podia sentir era a necessidade de resposta. O que a avó realmente sabia? O que havia na história da seita que poderia mudá-las para sempre? Mas antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, uma explosão estrondosa cortou o ar. A terra tremeu sob os pés de todos e os olhares se voltaram para um carro da polícia que tinha colidido em uma árvore. As luzes azuis girando, o sinal de alerta. E então, entre gritos e correria, Helena percebeu que a verdade poderia ser muito mais aterradora do que ela jamais imaginara. Qual era a próxima revelação? Segredos estavam prontos para se desenrolar. O que mais estava prestes a surgir das sombras da igreja? O chão sob os pés tremia, mas a verdadeira tempestade estava apenas começando. Os gritos aumentaram em volume quando uma jovem, que estava caída perto do carro acidentado, ergueu a cabeça. O rosto sujo, os olhos cheios de pânico. Parecia perdida e assustada. Ajuda! Ele estava lá. O padre, ele tentou queimá-lo. As palavras da garota cortaram como vidro. Helena mal podia acreditar no que ouvia. Tudo o que ela conhecia estava se transformando em algo grotesco. O prefeito olhou para a jovem com um misto de incredulidade e compaixão. Ele se aproximou, enquanto a multidão silenciava, absorvendo a gravidade do momento. Mas o que a jovem disse a seguir fez o coração de Helena disparar. Eu também fui uma delas. Ele me marcou. Estava tudo escrito. Ela puxou a blusa, revelando uma cicatriz em forma de símbolo que Helena não conseguia identificar. Era um emblema que parecia ter saído de um pesadelo. A avó dela foi tomada pelo desespero. Não, querida, isso não é possível. Mas a jovem estava em transe, seus olhos parecendo ver algo além do momento presente. Escutem, eles estão vindo. A seita não para. O caos se reformulou. O povo começou a retroceder enquanto o prefeito se firmou, sua expressão endurecendo. Ninguém sairá. Vamos ficar juntos. Precisamos enfrentar isso. O olhar de Helena encontrou o do padre, agora cheio de desespero. O que mais ele sabia? E onde estava toda a verdade? O que mais estava escondido?
e quem realmente era seu amigo. Nesse instante, o céu se cobriu de nuvens escuras, como se o mundo estivesse se preparando para um desastre final. A multidão estava em pânico, mas Helena sentia seu corpo vibrar com uma necessidade premente. Algo muito mais profundo estava em jogo, e a voz da jovem ecoava em sua mente. O que ela estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. O semblante do padre ficou sombrio. Ele não estava mais preocupado com a multidão. Seu olhar fixo em Helena era uma mistura de calma e ameaça. Ele parecia um predador que viu-a. Pesa hesitar. Por um instante, tudo ao redor parecia suspenso, como se o universo de Helena estivesse prestes a se desvanecer. Helena, a avó implorou, mas a jovem estava consumida pela tensão da revelação. O que mais havia a ser descoberto? O que mais era verdade? Antes que pudesse responder, uma voz feminina cortou o silêncio, como uma faca. Ele não é o único. Uma mulher passou pelo grupo, empurrando as pessoas para se aproximar, e os olhares se focaram nela. Era Clara, uma conhecida da vila, que tinha um passado quando ainda era garota de fazer parte do coral da igreja. Mas havia algo em seu olhar que dizia que seus anos de inocência haviam acabado. Clara, o que você... Helena começou sem acreditar no que ouvia. Parecia assustada, mas determinada. Eu vi coisas que você não pode imaginar. Não apenas o padre. Mas... Clara hesitou, a respiração pesada. O silêncio era palpável. Aceita, eles estão por trás de tudo. As palavras ressoaram como um trovão. Uma seita. Helena sentiu seu estômago revirar. Como assim? Aquela pequena comunidade sempre pareceu tão pacata, tão cheia de fé. Clara, não pode estar falando sério. Uma mulher da multidão gritou, sua voz cheia de descrença. O murmúrio cresceu como um murmúrio de vento antes da tempestade. Todos pareciam à beira de um colapso emocional. Eles sacrificam. Clara continuou, a voz trêmula, mas firme. As crianças, eles fazem isso em nome de algo que dizem ser maior. Helena, com olhos arregalados, observou a agitação se espalhar. Havia pais segurando suas crianças mais perto. Algumas pessoas nervosas se afastando da multidão. Um pânico coletivo estava se formando. Mas, e se Clara estivesse certa? Seu coração batia como um tambor. Era tudo muito surreal, como um pesadelo. E então o inesperado. Um homem alto e robusto interrompeu a cena em que eterna confusão se tornara. Ele gritou: "Basta! Isso tem que parar!" Era o prefeito, e sua presença impôs um silêncio imediato. O olhar atravessado dele indicava que estava prestes a revelar algo que todos temiam. Eu deveria ter ouvido antes, mas não consegui. Não quis acreditar, ele disse, a voz carregada de culpa. A seita, a corrupção, tudo isso já foi encoberto antes. Muitos se beneficiam. Ele se virou para o padre, um desprezo nos olhos que Helena nunca havia visto nele. E você, seu monstro, não estou mais disposto a ficar em silêncio. O rosto do padre, que até então mostrava desprezo, agora cria uma máscara de pânico. O clima tornou-se eletricidade pura. Não! Você não sabe o que está fazendo! O padre, desesperadamente, tentando recuperar o controle,
Tentou se afastar da multidão, mas foi cercado. Na verdade, eu sei, e mais, todos nós sabemos. As histórias que você tem escondido são muito mais aterrorizantes do que você imagina. O prefeito rugiu, a voz como trovão. Helena ficou paralisada. Histórias? Aceita? O que mais havia sob a superfície? O que seu próprio coração escondia? Enquanto o tumulto se intensificava, Helena sentiu um nó se formando na garganta. A avó, ao seu lado, continha as lágrimas. Helena olhou para ela e viu a preocupação, mas uma expressão de determinação começava a se formar em seu rosto. Eu não sei o que fazer, Helena gritou para a avó. O caos da multidão agora era um eco distante, e tudo o que Helena podia sentir era a necessidade de resposta. O que a avó realmente sabia? O que havia na história da seita que poderia mudá-las para sempre? Mas, antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, uma explosão estrondosa cortou o ar. A terra tremeu sob os pés de todos, e os olhares se voltaram para um carro da polícia que tinha colidido em uma árvore. As luzes azuis girando, o sinal de alerta, e então, entre gritos e correria, Helena percebeu que a verdade poderia ser muito mais aterradora do que ela jamais imaginara. O mundo ao seu redor parecia se desintegrar e o medo a dominava. Foi então que ela notou algo no veículo. Uma figura se contorcia no chão, do lado do carro amassado. A jovem assustada, olhos arregalados, gritou: "Não! Ele está aqui!" Helena ficou paralisada. O pai, Carlos, que ela pensou estar longe da cidade, estava caída ali, ensanguentada e com uma expressão de dor e desespero. "Pai!" A palavra saiu da sua boca como um sussurro. Que ele estava fazendo ali? Ele estava envolvido? Helena, você precisa sair daqui. Eles vão vir. Carlos gritou entre gritos e gemidos, a voz embargada. Ele tentava se arrastar para longe, mas as feridas eram evidentes. A avó, em choque, se ajoelhou ao lado dele, gritando o nome do filho, crocante pela dor e pela confusão. Eu não entendo." A voz de Helena se quebrou. "O que está acontecendo? Eles vão vir atrás de você." Carlos insistiu. A agonia em sua expressão era palpável. "Você não entende. Eu fiz parte disso, mas queria proteger você. Helena, você é a chave para tudo." As palavras dele eram um soco no estômago dela. Como assim? A chave para tudo? O mundo pode desabar ao seu redor, mas ele ainda era seu pai. Você sabia de tudo, não sabia? A traição a invadia. O calor da raiva se misturava com o choque. Você me deixou aqui acreditando que tudo estava bem. Carlos tentou se levantar, gritando através da dor. Helena, a seita não é o que você pensa. Eles têm algo em mente, e você é parte disso. A multidão, antes em agitação, começava a murmurar, observando a cena com ansiedade e confusão. O prefeito olhou para a família diante dele, o choque evidente nos rostos dos outros. Não é só sobre você. Tem algo muito maior. Você pertence a isso. Carlos continuou, mas a voz falhava, e seus olhos buscavam alguém na multidão.
Helena não conseguia se mover. O pai sempre foi seu herói. E agora ele era parte de uma trama de horror. O que ele queria dizer? Ele havia mentido? E se tudo o que ela acreditou fosse uma ilusão? Foi quando Helena percebeu. A multidão tinha diminuído a distância. Olhares curiosos e acusadores se voltaram para ela, porque estavam ali. O que ela realmente representava. Tudo ficou em silêncio novamente, quando um jovem, que estava entre os espectadores, ergueu a mão e falou: "Ela é uma delas!" O mundo de Helena estava desmoronando. O que mais estava escondido nas sombras? Quem sou eu realmente? Ela se perguntou, o pânico em seu coração crescendo enquanto todos a encaravam. E no instante em que a verdade estava prestes a ser revelada, uma sirene distante ecoou, misturando-se ao caos. O futuro estava em uma lâmina afiada, e a linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais tênue. O semblante do padre ficou sombrio. Ele não estava mais preocupado com a multidão. Seu olhar fixo em Helena era uma mistura de calma e ameaça. Ele parecia um predador que viu a presa hesitar. Por um instante, tudo ao redor parecia suspenso, como se o universo de Helena estivesse prestes a se desvanecer. Helena, a avó implorou, mas a jovem estava consumida pela tensão da revelação. O que mais havia a ser descoberto? O que mais era verdade? Antes que pudesse responder, uma voz feminina cortou o silêncio como uma faca. Ele não é o único. Uma mulher passou pelo grupo, empurrando as pessoas para se aproximar, e os olhares se focaram nela. É a Clara, uma conhecida da vila, que tinha um passado, quando ainda era garota, de fazer parte do coral da igreja. Mas havia algo em seu olhar que dizia que seus anos de inocência haviam acabado. "Clara, o que você?" Helena começou, sem acreditar no que ouvia. A jovem parecia assustada, mas determinada. "Eu vi coisas. Coisas que você não pode imaginar. Não apenas o padre." Mas Clara hesitou. A respiração pesada. O silêncio era palpável. "Aceita. Eles estão por trás de tudo." As palavras ressoaram como um trovão. Uma seita. Helena sentiu seu estômago revirar. Como assim? Aquela pequena comunidade sempre pareceu tão pacata, tão cheia de fé. "Clara não pode estar falando sério?" Uma mulher da multidão gritou, sua voz cheia de descrença. O murmúrio cresceu, como um murmúrio de vento antes da tempestade. Todos pareciam à beira de um colapso emocional. "Eles sacrificam," Clara continuou, a voz trêmula, mas firme. "As crianças, eles fazem isso em nome de algo que dizem ser maior." Helena, com olhos arregalados, observou a agitação se espalhar. Havia pais segurando suas crianças mais perto. Algumas pessoas nervosas se afastando da multidão. Um pânico coletivo estava se formando. Mas, e se Clara estivesse certa? Seu coração batia como um tambor. Era tudo muito surreal, como um pesadelo. E então, inesperado, um homem alto e robusto interrompeu a cena em que eterna confusão se tornara. Ele gritou: "Basta! Isso tem que parar!" Era o prefeito, e sua presença impôs um silêncio imediato. O olhar atravessado dele indicava que estava prestes a revelar algo que todos temiam. "Eu deveria ter ouvido antes."
mas não consegui. Não quis acreditar, ele disse, a voz carregada de culpa. Aceita! A corrupção! Tudo isso já foi encoberto antes. Muitos se beneficiam. Ele se virou para o padre, um desprezo nos olhos que Helena nunca havia visto nele. E você, seu monstro, não estou mais disposto a ficar em silêncio. O rosto do padre, que até então mostrava desprezo, agora cria uma máscara de pânico. O clima tornou-se eletricidade pura. Não! Você não sabe o que está fazendo! O padre, desesperadamente tentando recuperar o controle, tentou se afastar da multidão, mas foi cercado. Na verdade, eu sei. E mais, todos nós sabemos. As histórias que você tem escondido são muito mais aterrorizantes do que você imagina. O prefeito rugiu, a voz como trovão. Helena ficou paralisada. Histórias? Aceita? O que mais havia sob a superfície? E que seu próprio coração escondia? Enquanto o tumulto se intensificava, Helena sentiu um nó se formando na garganta. A avó ao seu lado continha as lágrimas. Helena olhou para ela e viu a preocupação, mas uma expressão de determinação começava a se formar em seu rosto. Eu não sei o que fazer, Helena gritou para a avó. O caos da multidão agora era um eco distante, e tudo o que Helena podia sentir era a necessidade de resposta. O que a avó realmente sabia? O que havia na história da seita que poderia mudá-las para sempre? Mas antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, uma explosão estrondosa cortou o ar. A terra tremeu sob os pés de todos e os olhares se voltaram para um carro da polícia. As luzes azuis girando, o sinal de alerta. E então, entre gritos e correria, Helena percebeu que a verdade poderia ser muito mais aterradora do que ela jamais imaginara. O mundo ao seu redor parecia se desintegrar e o medo a dominava. Foi então que ela notou algo no veículo. Uma figura se contorcia no chão. Do lado do carro amassado, a jovem assustada, olhos arregalados, gritou: Não! Ele está aqui! Helena ficou paralisada. O pai, Carlos, que ela pensou estar longe da cidade, estava caída ali, ensanguentada e com uma expressão de dor e desespero. Pai? A palavra saiu da sua boca como um sussurro. O que ele estava fazendo ali? Ele estava envolvido? Helena, você precisa sair. Daqui! Eles vão vir! Carlos gritou entre gritos e gemidos, a voz embargada. Ele tentava se arrastar para longe, mas as feridas eram evidentes. A avó, em choque, se ajoelhou ao lado dele, gritando o nome do filho, crocante pela dor e pela confusão. Eu não entendo. A voz de Helena se quebrou. O que está acontecendo? Eles vão vir atrás de você, Carlos insistiu. A agonia em sua expressão era palpável. Você não entende. Eu fiz parte disso, mas queria proteger você. Helena, você é a chave para tudo. As palavras dele eram um soco no estômago dela. Como assim a chave para tudo? O mundo pode desabar ao seu redor, mas ele ainda era seu pai. Você sabia de tudo, não sabia? A traição a invadia. O calor da raiva se misturava com o choque. Você me deixou aqui, acreditando que tudo estava bem. Carlos tentou se levantar, gritando através da dor. Helena,
A seita não é o que você pensa. Eles têm algo em mente. E você é parte disso. A multidão, antes em agitação, começava a murmurar, observando a cena com ansiedade e confusão. O prefeito olhou para a família diante dele, o choque evidente nos rostos dos outros. Não é só sobre você. Tem algo muito maior. Você pertence a isso. Carlos continuou, mas a voz falhava, e seus olhos buscavam alguém na multidão. Helena não conseguia se mover. O pai sempre foi seu herói, e agora ele era parte de uma trama de horror. O que ele queria dizer? Ele havia mentido, e se tudo que ela acreditou fosse uma ilusão? Foi quando Helena percebeu. A multidão tinha diminuído a distância. Olhares curiosos e acusadores se voltaram para ela. Por que estavam ali? O que ela realmente representava? Tudo ficou em silêncio novamente quando um jovem que estava entre os espectadores ergueu a mão e falou: "Ela é uma delas." O mundo de Helena estava desmoronando. O que mais estava escondido nas sombras? Quem sou eu realmente? Ela se perguntou, o pânico e seu coração crescendo enquanto todos a encaravam. E no instante em que a verdade estava prestes a ser revelada, uma sirene distante ecoou, misturando-se ao caos. O futuro estava em uma lâmina afiada, e a linha entre o bem e o mal se tornava cada vez mais tênue. E foi nesse momento que uma figura encapuzada emergiu da multidão, passando por trás da avó e de Helena. Quando puxou o capuz para trás, o que Helena viu a fez parar de respirar. Era sua própria irmã, Ana, que havia desaparecido anos atrás, dada como morta. Seus olhos, de um azul intenso, agora estavam cheios de raiva e determinação. "Eu sempre soube," Ana disse, a voz firme. "Sabia que tudo isso aconteceria. E você, Helena, não pode sair impune. Você faz parte disso, como todos nós, e agora é hora de arcar com as consequências." O choque reverberou pela multidão. A avó ficou sem fala, e Carlos, ferido, olhou para a filha em busca de explicações. O clima estava carregado de tensão, como se um vendaval prestes a se desferir sobre eles. Helena tentava entender, mas tudo o que sentia era uma onda de confusão. "Ana, como você? Por que você está aqui?" A voz dela mal conseguiu escapar. Seu corpo tremia. Uma montanha russa de emoções tomava conta, e uma preocupação maior começava a se instalar. O que mais sua irmã sabia? E o que significava tudo aquilo? "Porque eu vim acabar com isso." Ana disparou, olhando diretamente para o padre. "A seita não pode continuar. Vocês todos precisam saber a verdade sobre o que somos e o que fazemos. Não há mais como esconder." Helena nem sabia como se sentir. A revelação de Ana balançava o chão sob seus pés. Aquilo não era apenas uma reviravolta, era um terremoto na sua vida. Agora, a verdade estava na mesa, e a linha entre o que era real e o que era uma ilusão se desvanecia diante dela. "E se você, Helena, não se juntar a nós," Ana declarou, "tudo que você ama estará em perigo." A multidão, presa entre o horror e a expectativa, se preparava para uma tempestade. Helena sentiu o vazio no estômago, o peso do mundo em seus ombros.
O que Ana queria dizer com se juntar a nós? O que mais estava escondido sob a superfície? Em meio ao caos, uma pergunta persistia em sua mente. Quem mais, além dela e da família, estava envolvido nesse jogo perigoso? E, ao mesmo tempo, a inquietação a consumia. A batalha começou, mas qual seria o preço a pagar por saber a verdade? A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Helena estava paralisada, seus pensamentos girando em torno das últimas palavras de Ana. Memórias dolorosas sobre sua irmã, desaparecida e dada como morta, inundavam sua mente. Ela queria acreditar que Ana estava ali para ajudar, mas a expressão no rosto dela mostrava apenas dor e determinação. Ana, o que você quer dizer? Que parte de tudo isso você conhece? A voz de Helena tremia, mesclando confusão e medo. Todos ao redor aguardavam. Um silêncio pesado, olhos fixos na nova figura à frente. Eu vi coisas, Ana exclamou, a voz firme, cortando a tensão. Aceita. Eles têm um plano. E você, Helena, era a peça-chave que faltava para eles. O murmúrio percorreu a multidão. O medo se espalhava como uma sombra, enquanto glances furtivos se cruzavam, cada um questionando sua segurança. O olhar do padre, antes uma máscara de controle, mostrava agora um pânico profundo. A situação estava fugindo de suas mãos. Isso é loucura! André, o tio de Helena, interrompeu. Você não sabe o que está dizendo, Ana. A seita não existe. Oh! Existe sim. Ana disparou, os olhos brilhando com raiva. E você sabe disso, não sabe? Sempre soube. Você tinha um papel nessa trama. Sempre foi um dos deles. As palavras caíram na multidão como uma bomba, e um sussurro de incredulidade começou a circular. André mordeu o lábio, o rosto se contorcendo. Helena sentiu sua respiração acelerar, um nó se formando na garganta. Seu tio, havendo estado ao seu lado durante toda a vida, agora era um suspeito. Não posso acreditar. Péssima avó de Helena murmurou. As mãos cobrem o rosto. Lágrimas escorriam. André, isso é verdade? Mas antes que André pudesse responder, uma nova explosão ressoou no ar. Não da boca do padre ou de qualquer outra pessoa, mas de um canto escuro da multidão. Uma figura encapuzada surgiu, como um espírito chamado das trevas. E então, diante de todos, lançou seu capuz para trás. Era Rosa. Você, Helena! Rosa gritou, o olhar penetrante. Você não sabe. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. O silêncio se instalou novamente. A expressão de Rosa era de pura convicção. Os corações nos peitos batiam como tambores. E o choque não parou. Ela continuou. Eu sou uma das fundadoras. Eu sabia que um dia isso aconteceria. E que você seria. A estrela no meio da tempestade. As revelações deixaram Helena atordoada. A imagem de Rosa como uma benevolente mentora se dissipava como fumaça. A multidão exibia uma mistura de terror e alucinação. O que você está dizendo? Helena finalmente encontrou sua voz, tentando entender.
Quando você nasceu, o rito de passagem começou. Rosa gritou. O sangue dos inocentes chama, e você, Helena, foi marcada desde o início. E não é só você. É uma linhagem inteira que nós protegemos. Essas palavras eram como facadas. A confusão pegou fogo dentro de ela, e sua mente era um caos. Era isso que Carlos quis dizer com que ela era a chave para tudo? O caldo de trevas realmente se formava sob seus pés. Você, sua mãe, ela sabia, sempre soube. E agora é hora de você escolher, lado a lado ou como uma vítima. O lugar tornou-se em um frenesi. Olhares se voltaram de André para Rosa. Lina, mulher da avó, gritou. O que nós fazemos então? Como quebramos essa maldição? A multidão estava em um estado insustentável de desordem. E parecia que a verdade que Helena tanto queria finalmente estava na palma de suas mãos. Mas com que custo? No fundo, ela sabia que um prazer amargo aguardava. Helena olhou para o padre. Seu rosto agora uma máscara de pura derrota. Em um instante, toda a estrutura que fundamentava sua vida, a família, a fé, sua própria identidade estava prestes a desmoronar. Eu não posso, murmurou Helena. Não consigo decidir. Mas no segundo em que as palavras saíram de sua boca, a figura de Rosa se destacou mais uma vez. Então, a escolha já foi feita. Ela disparou para a multidão, seus olhos ardendo em emoção, e como se o universo tivesse respondido. O chão sob os pés de todos começou a tremer. O luar se apagou gradualmente e uma brisa gelada atravessou. A escuridão parecia querer engolir tudo ali. No instante seguinte, a terra se abriu a poucos metros do altar, uma fissura surgindo com um rugido ensurdecedor. Era uma fenda de desespero, um abismo se formando que parecia querer levar todos. E no meio do caos, Helena percebeu: a luta não era apenas sobre verdade e poder, mas sobre o que verdadeiramente significava liberdade. Vocês têm que decidir, Rosa gritou, a voz dura. Você está pronta, Helena, para ser a líder que você sempre deveria ser? Ou você deixará todos afundarem? E essas palavras ecoaram. O tempo se congelou. Enquanto todos encaravam a fenda, uma única pergunta ressoou em sua mente. O que realmente significava ser livre? E ao olhar para a menina ao seu lado, que ela nem sabia ser uma irmã até então, um novo medo tomou conta. E se a verdade fosse ainda pior do que imaginava? A tensão estava insuportável. Helena olhava para Ana, seu coração pulsando, cada palavra dela era uma lâmina. A multidão fixa, quase sem respirar, parecia segurar o ar junto com ela. Rosa a desafiava com os olhos, e o padre, antes imponente, agora parecia um homem acossado no canto. E quem irá ficar com você? Ana questionou, a raiva em seu olhar, refletindo em todos ali. Você vai se juntar a nós, Helena? Ou deixará essa seita consumir sua vida e de todos os que ama? Helena respirou fundo e sentiu uma onda de determinação. Não deixarei mais ninguém decidir por mim, gritou, sua voz ecoando. As palavras flutuaram no ar, como se todo o peso da verdade finalmente tivesse surgido. Chega de segredos. Chega de mentiras. Rosa sorriu, mas era um sorriso amargo. Então venha. O que você decidir pode ainda nos salvar.
O chão tremia e a fenda se aprofundava, como se a terra estivesse se dividindo entre as verdades obscuras e a luz da liberdade. Helena deu um passo à frente. Eu escolho a verdade, exclamou, o medo dando lugar à coragem. Vou enfrentar o que está escondido. Mas, naquele momento, algo inesperado aconteceu. A terra sob os pés da multidão começou a tremer com mais força, como uma advertência. Todos, recuem! Gritou o prefeito, o pânico agora transparecendo em sua expressão. Aqui não é seguro! Helena olhou rapidamente à sua volta. Viu os rostos de sua avó, de Carlos, todos desnorteados, temendo o que estava por vir. O passado estava pronto para reivindicar o que era seu, e sua decisão era a única salvação. Aceitem. A verdade! Gritou, o poder em suas palavras reverberando. É hora de superarmos esses medos. Não precisamos ter medo de sermos livres. Os murmúrios cresceram. Um a um, os rostos começavam a se transformar, misturando esperança e terror. Era o sinal de que eles queriam lutar, não apenas por si mesmos, mas por todos. Vamos juntos, então. A voz de Ana ressoou, cortando o espaço. A seita pode tentar nos dividir, mas se estivermos unidos, não haverá mais poder sobre nós. O padre, infiltrado pelo pânico, se virou para a fenda que se formava e gritou desesperado. Vocês não sabem o que estão fazendo. É mais forte do que vocês. Helena não hesitou. Se essa verdade for tão poderosa, então que venha. Não podemos viver mais no medo. A determinação dela era contagiante, e a multidão, atraída por seu entusiasmo e esperança, começou a se unir. Mas a fissura continuava a se expandir, revelando o espaço escuro abaixo. A avó agarrou a mão de Helena, seus olhos brilhando de preocupação. Cuidado, minha filha. Neste momento, a luz começou a surgir, ofuscando a escuridão. Era como se toda a energia contida naquele lugar, todas as histórias não contadas, as vozes sufocadas, estivessem vindo à tona. E Helena percebeu. A verdadeira força estava neles. Mesmo com medo, eles poderiam vencer. Com a energia pulsando ao redor, ela gritou: Vamos nos unir, por todos aqueles que sofreram, por todos que se foram. E assim, todos, juntos apoiando-se um no outro, começaram a se mover em direção à fenda. Mas enquanto o grupo se aproximava, uma sombra se erguia do abismo, um vulto que prometia desespero. Era um sinal de que a batalha ainda não tinha terminado. Helena fechou os olhos, espiou fundo e fez uma escolha. Estamos prontos para enfrentar o que vem. Juntos somos mais fortes. Quando a escuridão se aproximou, a luz começou a brilhar ainda mais intensamente. E uma possibilidade de um novo começo se formou. Era o fim de uma história, mas o começo de outra. E aqui, queridos amigos, é onde precisamos da sua ajuda. Não espere nem mais um segundo. Você precisa se inscrever agora nesse canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que nossa comunidade cresça. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho.
Sua participação faz toda a diferença. Juntos, podemos fazer essa comunidade vibrar.